Fala pessoal, tudo bem? É um prazer dar início à Semana Lab de 2024, onde nosso foco principal vai ser como continuar relevante no mercado de trabalho, que permanece em mudança. E hoje a nossa primeira palestra aborda o futuro do trabalho, tendências em mudança. O mercado de trabalho está passando por uma transformação significativa, impulsionado por avanços tecnológicos, mudanças demográficas e novas dinâmicas econômicas. Essas mudanças exigem uma análise cuidadosa das tendências emergentes e uma discussão sobre habilidades necessárias para prosperar nesse novo cenário. Falando sobre análise das tendências emergenciais no mercado de trabalho, nós não podemos deixar de falar sobre a automação e digitalização dos processos de trabalho, que vem evoluindo e revolucionando várias áreas no mercado de trabalho. A tecnologia, como a inteligência artificial, aprendizagem de máquina, robótica, tem substituído várias tarefas repetitivas e rotineiras, permitindo que o trabalhador se concentre em atividades que requerem mais pensamentos críticos e criatividade. Exemplo, hoje existem inteligências artificiais que auxiliam os médicos no diagnóstico e na leitura de machucados. Existe também a indústria automotiva, né, fabricação de carros autônomos, carros elétricos. Com a inserção dessa tecnologia no automotivo, também vai ter uma necessidade de novas habilidades do mecânico para fazer o conserto e a manutenção desses automóveis. Existe também o deslocamento de alguns empregos, de algumas profissões, transformando em áreas de mais automação, onde você cria novas oportunidades e também você faz com que esse trabalhador necessite adquirir novas habilidades. Um exemplo é a questão do chaveiro. O chaveiro hoje, ele não só mexe com chave, como antigamente, né? Antes, ali o trabalho central, né, fim, a atividade fim era fazer cópias de chave, mas hoje a gente tem portas eletrônicas, tem tags, tem leitura biométrica, tem fechadura eletrônica. Então, hoje, um chaveiro, ele também tem que fazer essas leituras dessas modernizações do que a gente chama hoje de chave, né? Ou equipamentos eletrônicos que nos permitam entrar dentro da nossa casa, do nosso prédio, com mais segurança. A adoção dessas tecnologias dentro do mercado de trabalho, ela tem desafios, e também aumenta a produtividade em diversos setores. Como empresas como a Embraer, ela tem integrado a robótica em seus processos de fabricação, melhorando a eficiência e precisão. Quando a gente cita, né, essa questão do avanço tecnológico, a gente fala muito dessa transformação do mercado de uma maneira muito profunda e muito rápida. Então, alguns aspectos que vão incluir esse avanço tecnológico atual é a inteligência artificial, a inteligência artificial e automação. A inteligência artificial tem sido aplicada em diversas áreas, desde atendimento ao cliente com chatbots e até com diagnósticos médicos com algoritmos mais avançados. A gente tem automações das casas, máquinas e softwares que substituem tarefas repetitivas, liberando os trabalhadores para se concentrar em atividades mais complexas e criativas. Isso aumentando a eficácia, né, da resolução e reduz o erro humano. Então, a gente também tem uma aprendizagem aí de máquina, onde as grandes máquinas vão processar e analisar grandes volumes de dados e fazem previsões ou podem até auxiliar decisões baseadas mais em dados. Isso vai até desde a aplicação, né, e recomendação de produtos em plataformas como e-commerce. A gente também tem a utilização da realidade aumentada ou a realidade virtual, que vem sendo utilizados para treinamentos, design, entretenimento, empresas de arquitetura, por exemplo, fazer tours virtuais, até imobiliários também. Falando em mudanças demográficas, a gente refere essas alterações na composição da população e como isso afeta o mercado de trabalho. A gente tem o envelhecimento da população, onde muitos países a população está envelhecendo e isso cria demandas por serviços de saúde, a longo prazo, além de aumentar a necessidade de políticas de retenção de talentos, programas de treinamento, e a gente tem um choque aí, né, vou chamar de choque, mas é uma diversidade geracional, onde um local de trabalho vai abrigar várias gerações, cada um com a sua própria perspectiva, estilo de trabalho, desde o Baby Booms, a geração Z, os milênios. Então, é importante entender e gerenciar não só as pessoas, mas também essas diferenças para manter um ambiente de trabalho mais produtivo e harmonioso. Agora, também falando sobre migração e mobilidade global, onde a gente vê um aumento de mobilidade internacional para o trabalho e estudo também, onde a gente tem um cenário, né, atual de guerras,
de fomes, onde você vê várias pessoas imigrando para outros países e outras culturas. Então, você também tem essa mobilidade aí de você trabalhar, né, em outro país, em outro local, às vezes até mesmo andando de casa, e agora partindo indo para um mundo pós-pandemia, Covid-19, onde você teve uma adoção do trabalho remoto, do trabalho híbrido muito forte e acelerado, e alguns mercados deu certo, outros realmente não tem como fazer remoto, né? Então, você tem várias empresas aí que têm adotado esses sistemas e empresas que têm até regredido em relação a isso. Mas eu não vou debater muito isso, porque não é o foco da nossa palestra. Mas o trabalho remoto e o trabalho híbrido, hoje ele é presente no mercado, no nosso mercado de trabalho. E quando a gente cita novas dinâmicas econômicas, a gente quer falar de resultantes de várias forças que desenham um panorama geral global. A gente está no Brasil, né, no caso, mas não deixamos de nos afetar por tudo que acontece. Então, nós temos a globalização, onde integra as economias do mundo, influenciando, né, o nosso mercado, onde facilita ou interfere, né, na internalização dos movimentos capitais, onde isso vai auxiliar na criação de oportunidades para empresas poderem expandir seus negócios, mas também aumenta a concorrência. A gente aí tem uma economia digital. Você tem a economia digital, ela está crescendo rapidamente, como setores de e-commerce, fintechs, entre outros serviços baseados na internet, onde ganha muito destaque, e aí acaba sendo uma forma inovadora, até para dentro mesmo do mercado, e até mesmo criar, às vezes, regulamentação. Então, as empresas tradicionais, né, que vão seguindo aí um caminho, elas vão precisar se adaptar a essa nova realidade, a esse novo mercado, e investir em tecnologia e digitalização. Um exemplo é a modernização dos bancos tradicionais, mediante a ameaça que os bancos digitais trouxeram, e aí eles tiveram que mudar a sua forma de negócio. E aí a gente também tem a questão de economia compartilhada, negócios, né, que são baseados em economia compartilhada, como Uber, estão mudando a forma de como bens e serviços são fornecidos e consumidos. Isso promove uma utilização mais eficiente dos recursos e também um desafio, né, como eu já tinha dito, para a regulamentação tradicional. E aí você também tem uma corrente muito forte relacionada à questão da sustentabilidade e economia verde, onde você tem uma crescente demanda por práticas empresariais sustentáveis, por uma economia mais verde. As empresas têm investido em tecnologias mais limpas, em energias renováveis, que minimizam o impacto ambiental, alinhando com a agenda global de sustentabilidade. E aí as incertezas econômicas, onde a gente tem vários fatores de instabilidade. Fatores como estabilidade política, guerras, mudanças nas políticas comerciais e até mesmo mudança nos próprios governos dos países, né? Eles acabam criando certas instabilidades e podem gerar também instabilidades econômicas. Isso pode reverberar em acordos econômicos e comerciais. Agora vamos falar um pouquinho sobre habilidades e competências necessárias para o futuro. Habilidades interpessoais e cognitivas, comunicação e colaboração e diversidade e inclusão. São competências técnicas e digitais. A competência técnica, com programação, análise de dados, compreensão de tecnologia emergente, são as cada vez mais importantes. Profissionais que dominam linguagens de programação, dominam o computador, e entre outras tecnologias digitais, vão ter uma vantagem competitiva. Vai ser novas habilidades que vão ser necessárias para o mercado de trabalho. Exemplo, um vigia hoje, ele não fica mais somente fazendo ronda, ele vai manusear ali máquinas com câmeras, entender ali um pouco de equipamento de segurança. Então, você tem essas pequenas inserções dessas competências digitais dentro de alguns mercados de trabalho, que é extremamente importante você ali ter um domínio de atividade, de competências técnicas básicas, né? Informática. Então, quando a gente fala de competências necessárias para o futuro, à medida que o mundo avança, devido a essas inovações tecnológicas, essas mudanças econômicas e os desafios ambientais, as habilidades e competências necessárias para o sucesso profissional também vão fazer essa transição. Então, é por isso que é importante destacar que no mercado, no futuro, né, o mercado de trabalho do futuro, que na verdade é agora, é essencial desenvolver essas competências técnicas e essas tendências e essas competências comportamentais. E agora falando um pouquinho mais das habilidades, né? Que é a comunicação e a colaboração. A habilidade de comunicação ela é vital, especialmente para o ambiente de trabalho remoto. Então, se você hoje trabalha no ambiente remoto ou quer trabalhar no ambiente híbrido, trabalhar sua comunicação, sua forma de feedback, de
realizar mesmo a confirmação do que você entendeu é realmente o que o seu emissor quer dizer, ou até mesmo a atividade que o seu chefe está sugerindo você checar essas informações, elas são extremamente importantes. A capacidade de colaborar virtualmente, de gerenciar projetos à distância, manter a comunicação clara, uma comunicação escrita e verbal, ela é extremamente fundamental. E aí, a utilização de plataformas como o Google Meet, como o Zoom, e até entre outras ferramentas de gerenciamento de trabalho, gerenciamento mesmo de projetos, são muito importantes. Então, assim, evite, né, ambiguidade ao se comunicar, que as mensagens sejam claras e diretas, para que reduzam os entendidos. Então, assim, a concisão é seja breve, vá ao ponto, respeite mesmo o tempo do outro. Então, é importante a comunicação verbal e a comunicação escrita, por e-mail, mensagens, estruturar mesmo de uma forma organizada, com tópicos, parágrafos, para que seja entendível o que você deseja. E ali também manter um registro, né, de tudo que está sendo dito, das decisões que estão sendo tomadas e procedimentos importantes, que sejam acessíveis a todos os membros da equipe. E aí, para uma comunicação verbal de uma forma virtual, então, assim, manter o contato, né, visual, ali eu sei que tem muita gente que não gosta, mas vai fazer reunião, ligar a câmera, né, e o mais importante de tudo uma comunicação é fornecer feedback construtivo de forma regular e receptiva. Esse fator, ele não é negociável de uma forma assim, eu quero manter uma boa comunicação. Fornecer feedback construtivo de uma forma regular e receptiva é extremamente importante. Não só para quem trabalha remoto, não, para quem trabalha presencial também. E aí, um outro fator também extremamente importante dentro da comunicação, que é a escuta. Então, escutar atentamente, mostrar interesse, dar opinião, ela faz parte de uma comunicação mais clara e receptiva. Então, assim, fazer perguntas para garantir que a sua compreensão completa do que está sendo comunicado realmente é o que você entendeu. Então, por isso que é extremamente importante. Faça as perguntas para garantir a compreensão do que está sendo dito e do que está sendo combinado. E agora, indo para o último tópico desse tema, que é a diversidade e inclusão. Organizações que valorizam diferentes perspectivas de experiência, onde você quer criar um ambiente mais inovador, onde um ambiente mais diverso, a diversidade e a inclusão é extremamente importante. E até mesmo existe, né, no Brasil a lei, né, do PCD, então existe uma lei que incentiva, né, essa questão da inclusão. Então a diversidade e a inclusão são conceitos fundamentais para um ambiente de trabalho moderno, onde ele vai refletir a necessidade de acolher e valorizar a diferença entre os indivíduos. Uma organização que promove a diversidade, ela reconhece e respeita várias características pessoais, culturais e profissionais de seus colaboradores. E aí, se você vai trabalhar numa empresa que ela não é brasileira, essa questão vai ser muito mais forte, né? Da diferença cultural, da diferença de ideias, de pensamento. Mas também, quando falamos disso, a gente também fala de gênero, etnia, idade, orientação sexual, habilidade, entre outras características. E aí, assim, só citar, né, alguns benefícios dessa diversidade e inclusão, que é uma inovação e criatividade, melhoria em tomada de decisões, atração e retenção de talentos e desempenho financeiro. Existem alguns benefícios da diversidade e da inclusão nas organizações: a inovação, criatividade, melhoria de tomada de decisões, atração e retenção de talentos. Quando pessoas de diferentes origens, perspectivas, trabalham junto, elas trazem uma variedade de ideias e soluções. Estudos mostram que equipes diversas são mais propensas a inovar, encontrar soluções criativas para problemas mais complexos. Melhoria na tomada de decisão diz que grupos diversos tendem a considerar uma gama ampla de informações para uma tomada de decisão, onde vai levar em consideração vários pontos de vista, que vai resultar numa tomada de decisão bem mais informada e eficaz. E aí a questão da atração e retenção de talentos vai dizer assim, ambientes mais inclusivos são mais atraentes para talentos diversos, né? Colaboradores se sentem mais valorizados e incluídos, e com isso, mais satisfação no ambiente de trabalho e às vezes até mais pertencimento a esse ciclo, né? Mas a gente também tem um desafio dessa implementação da diversidade e da inclusão, que é a resistência à mudança, o viés inconstante e a questão de medir, né,
E a gente também tem o desafio da implementação da inclusão, que é a resistência à mudança. A implementação de políticas diversas pode enfrentar resistência por parte de alguns colaboradores que estão acostumados com uma organização, com uma cultura organizacional mais homogênea, de um certo modo específico. E aí também você tem um viés de inconsistência, onde identificar e mitigar preconceitos inconscientes requer também treinamento contínuo e uma mudança de mentalidade, não só da organização, mas também das pessoas que compõem ela. E aí você pode encontrar essas inconsistências pessoais que às vezes as pessoas não podem saber lidar com isso. Uma estratégia para você promover a diversidade e inclusão é educação e treinamento, políticas e práticas inclusivas, lideranças comprometidas com esse fator dentro da empresa e a criação de grupos de afinidades. Explorando um pouquinho de habilidades interpessoais e cognitivas. A adaptação e resiliência, a adaptação, ela se refere à capacidade de ajustar-se às novas condições, situações e mudanças de maneiras eficientes e eficazes. A resiliência já é a habilidade de se recuperar rapidamente de dificuldades ou adversidades, mantendo um bom nível de desempenho apesar dos desafios. A importância no mercado de trabalho dessas duas características é a mudança constante, onde o ambiente de trabalho está em mudança constante devido aos avanços tecnológicos, alterações econômicas, alterações ambientais, até mesmo mudanças, né, das novas formas de trabalho, o profissional ele vai se adaptar mais facilmente às novas ferramentas em processos ambientais, e aí vai ter uma vantagem competitiva. Uma outra importância dessas características é a superação de obstáculos, né, onde permite que os trabalhadores mantenham-se produtivos e otimistas, mesmo em tempos de crise e desafios pessoais. Isso é vital para manter a continuidade na qualidade do trabalho e a constância. E aí, o aprendizagem contínuo é a capacidade de aprender e crescer a cada experiência, seja ela positiva ou negativa. É uma característica crucial, é uma característica também relacionada à questão da alta reflexão. Os profissionais resilientes são sempre prontos para adquirir novas habilidades e conhecimentos. Agora vamos explorar a resolução de problemas complexos. Envolve a capacidade de identificar, analisar e solucionar problemas que não têm respostas simples e que exigem pensamentos críticos e criativos. A importância dessa característica no mercado de trabalho são três: ambientes complexos. Com a globalização e digitalização, os processos enfrentados pelas empresas estão se tornando cada vez mais complexos, exigindo soluções inovadoras e multifacetadas. Vai auxiliar nas tomadas de decisões, a capacidade de resolver problemas complexos melhora a tomada de decisão. Competitividade. As empresas que resolvem problemas complexos de forma eficaz e têm uma vantagem competitiva, elas podem inovar e responder rapidamente às mudanças no mercado. O pensamento crítico é a capacidade de analisar e avaliar as informações de maneiras objetivas, identificar viés e preconceitos e tomar decisões baseadas em evidências sólidas. A importância dessa característica para o mercado de trabalho vai ser a análise de informação em um mundo onde nós temos vários inundados de informação, a habilidade de distinguir fatos de opiniões e avaliar a relevância e a credibilidade dessas informações vão ser extremamente importantes. A inovação, ela se relaciona ao pensamento crítico, incentivando a inovação, pois ela vai gerar um desafio ao status quo e busca novas maneiras de abordar problemas e oportunidades. E mais uma importância dessa característica é a tomada de decisão. Profissionais com pensamento crítico fazem decisões mais informadas e eficazes, baseadas em uma análise cuidadosa de dados disponíveis e das possíveis consequências. Agora, uma outra característica que é bem volga, as pessoas gostam muito de falar sobre, que é a inteligência emocional. É a capacidade de entender, usar e gerenciar suas próprias emoções de maneira positiva, para avaliar o estresse e comunicar-se de forma eficaz, empática com os outros, superando os desafios e resolvendo conflitos. A importância dessa característica no mercado de trabalho é uma comunicação eficaz, onde profissionais emocionalmente inteligentes são melhores comunicadores, pois podem expressar seus pensamentos e sentimentos de maneira mais clara e apropriada. Outra importância é o relacionamento interpessoal, promovendo um ambiente de trabalho mais harmonioso e colaborativo. E, por fim, a gestão de conflitos, que é a capacidade de gerenciar emoções, ajudar a resolver conflitos de forma construtiva, evitando que pequenas desavenças se tornem problemas maiores. Entendimento e gestão de emoções.
são componentes centrais da inteligência emocional. E isso inclui a capacidade de reconhecer a própria emoção e a emoção do outro, e usar aqui isso de uma forma eficaz para melhorar o desempenho das relações. Isso se relaciona ao quê? A autoconsciência, que é entender as próprias emoções, ajuda a reconhecer como elas influenciam o seu comportamento, o seu desempenho no trabalho e permite com que você faça pequenos ajustes para melhorar a sua eficiência. A empatia, que é reconhecer as emoções dos outros e construir relacionamentos mais fortes e a trabalhar de forma mais colaborativa, compreendendo melhor a perspectiva e as necessidades dos outros. E a regulação emocional, a capacidade de controlar as emoções negativas e promover emoções positivas e crucial para manter a calma sob pressão e tomar decisões de forma racional e equilibrada. E agora eu já falar um pouquinho sobre profissões emergentes para 2025. Desenvolvedor de inteligência artificial, no caso, assim, profissões que envolvam a inteligência artificial, né? Com foco nessa questão da criação e manutenção desses sistemas, cientistas de dados, análise e interpretação de volumes de dados para tomada de decisão. Um exemplo que a gente tem é o Power BI, especialistas em cibersegurança, proteção em sistemas de redes contra ameaças e ataques cibernéticos, engenheiro de robótica desenvolvendo robô ou sistemas automatizados. Aí nós temos especialistas em machine learning, implementação de algoritmos de aprendizado de máquina para melhorar sistemas e processos. Nós vamos ter até uma palestra sobre isso, né, aí na Semana Lab. Já fica a dica, né, para quem quiser entender um pouco mais sobre isso. E aí agora nós vamos falar um pouquinho sobre as áreas promissoras para 2025. É claro, né, a área de tecnologia, que a gente já falou, que até um pouco aí os top 5, né, de profissões, mas a área de saúde também é extremamente importante, a área de telemedicina, a área de genética, saúde mental, enfermagem, nós temos também uma outra área de promissora aí, sustentabilidade, que é voltada para a área de energia renovável, economia circular, tecnologias verdes. Nós temos um outro fator importante aí, de área, né, de promissora, que é a questão da educação, então a educação à distância, a educação continuada, e a questão de logística, né, e cadeia de suprimentos. Essa é uma área que vem crescendo muito, como a gente falou, essa questão do e-commerce, né, então, assim, tem aí uma área gigantesca voltada para essa área de logística. Então, assim, essa área é promissora, né, beleza, você falou das profissões, das áreas promissoras, mas e aí, como que eu vou saber o que eu vou fazer? Como que eu vou investir? O que eu vou investir na minha profissão? Como que eu vou fazer? São umas perguntas que a gente recebe constantemente. A grande verdade é que não existe regra, não existe uma fórmula. Para onde eu vou investir? Quais dessas profissões, quais dessas áreas eu devo investir em minha profissão? E o que você tem que pensar você tem que pensar a médio prazo e a longo prazo. Sempre quando você pensa em questão de investimento, de cursos, ou então, às vezes, até mesmo de um remanejamento de profissão, é você observar, ver o que dentro da sua profissão hoje você se identifica voltado para essas áreas, e aí você vai investir, entende? Vamos supor, a gente tem a área da logística, mas também uma área que eu vejo no nosso processo de seleção aqui, até aqui no nosso estado, né, que eu estou no Espírito Santo, a área de gerenciamento de projetos é muito importante também. Então, são trabalhos que às vezes você consegue fazer um trabalho híbrido, trabalho home office, mas outros não. Dependendo de onde você está na logística, não vai conseguir. Mas dependendo da área da tecnologia, você vai conseguir. Mas às vezes sim, às vezes não. Isso vai depender muito da sua especialização, do que hoje a empresa procura, né, as empresas, e de como você se posiciona dentro do mercado de trabalho. A gente explorou aí um pouquinho, né, das tendências, falamos algumas coisas. Não dá para criar uma fórmula, né, para dizer para você assim, invista mais nisso, invista mais naquilo, mas dá para criar uma projeção. Então, assim, dentro dessas áreas promissoras, verifique dentro do seu estado, dentro do local hoje que você trabalha, da sua empresa, em que você pode investir. Você percebe ali onde você está, no ambiente profissional que você está, quais são as brechas que tem dentro do mercado, onde você pode se inserir e se destacar. Acho que esse olhar que é um olhar mais importante para essa questão de tendência de futuro, né? Se você hoje pretende ou mudar de área, ou então se engajar, né, dentro do seu local de trabalho. Mas uma coisa que não dá para fugir
é essa questão da tecnologia. Então, assim, hoje é fundamental para a tecnologia. E uma coisa que eu vejo que, às vezes, é muita insatisfação dos trabalhadores, né, dos empregadores dessa nova geração, é a questão, às vezes, de não saber manusear o computador, né? A minha geração já é uma geração que a gente cresceu com o computador, né? A partir dos 15 anos, 17, 18 anos, ali começou essa inserção da máquina, né, do computador. Então, eu sei mexer em computador porque eu aprendi e vivi com o computador, porque a gente não tinha celular, mas existe uma geração aí mais nova, no qual o computador, por não ser às vezes tão acessível, e o celular às vezes mais acessível, acaba não sabendo mexer no computador e acaba sabendo mexer somente no celular. Mas hoje, mexer no computador, ela é extremamente importante, porque você tem que saber fazer uma planilha, mexer no Excel, né? A planilha, fazer ali um Excel, mexer no Word, mexer no PowerPoint, mexer no Canva. Então, assim, são coisas básicas e importantes que você vai aprender, você precisa aprender e precisa ter com você para o mercado de trabalho. Copiar e colar, entende? Coisa, manusear entre pastas, entre janelas, isso são coisas de informática básica, extremamente importante hoje para o mercado de trabalho também. Então fica essa dica aí para a nova geração que às vezes tem dificuldade de lidar com o computador, saber mexer no computador é extremamente importante e fundamental. Então, assim, invista em você, invista na sua carreira. Desejo toda a felicidade para vocês. Espero que vocês curtem a Semana Lab, que a gente está aí preparando com muito carinho. E acho que é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau.